Louvado seja Deus. Eu saúdo a todos os nossos amados com a graça e com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que satisfação poder então somar um pouco mais para o reino dos céus. Com liberdade expressar a verdadeira essência daquele que nos chamou, dos que nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. O Deus soberano, Senhor dos céus e da terra, e que é Senhor de todas as coisas. O que é primeiro, o que é derradeiro. Sim, o último, além de tudo e todos, mas também o primeiro, porque ele é de eternidade em eternidade. O seu reino não tem fim, assim como está escrito. Louvado seja Deus. Vamos então à mensagem desse dia, pois havemos de ouvir, sim, outra vez uma palavra de salvação. Creia e você não duvide, por favor. Amém? Louvado seja Deus. Livro do profeta Isaías, aquele qual nós chamamos de profeta messiânico. E por quê? Porque creio eu que foi alguém que mais falou acerca da vinda do Messias, né? A promessa da vinda do ungido do Senhor. Então eu quero escolher aqui um texto aqui para nós então ouvirmos a palavra de Deus desse dia. Diz então no capítulo 9, no verso 6, diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Bendito seja o nome do Senhor. É muito, não? É muita coisa. Esse profeta, ele teve o privilégio, né, de poder trazer esse enunciado para o nosso coração. Quando nós nos deparamos, né, com tal palavra que expressa essa promessa, cria-se um ânimo só em sabermos que ele viria. Mas é que, na verdade, ele já veio. Ele, então, já fez aquilo que ele denomina, porque o principado estava sobre os seus ombros. O seu poder é incontestável, é imutável, é irreparável, é incomparável. Então está aqui parte da descrição do Senhor. Mas ele é muito mais. No livro de Colossenses, ele diz que então foi do agrado do Pai Moê-lo, mas que sobre ele então habita corporalmente toda a plenitude. Sabe o que é isso? Isso significa dizer que sobre ele está então todo o poder. E ele, de fato, faz jus a essa palavra, porque ele diz também que lhe foi dado toda a autoridade. Ele falou: recebi toda a autoridade nos céus e na terra. Ele é Senhor. Nós temos assim o prazer, quando então anunciamos acerca do Messias, acerca do Cristo, Jesus que havia de vir. Porque nele então está o conselho. Ele é um Deus forte. Ele é o Pai da eternidade. Veja que a Bíblia diz que tudo é por ele, tudo é dele, por ele e para ele. Quer tronos, quer reinos, principados, né? Dominações, tudo é dele, por ele e para ele. Todas as coisas são e hão nele. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aqui o profeta, ele em meio a esse enunciado, ele começa a declarar para que haja em Israel uma esperança. Ele diz que a terra estava extremamente angustiada. E por que angustiada? Porque muitos já sabiam que havia de um dia Israel tornar-se libertado. Israel ter a sua própria individualidade, ter o seu próprio meio e não ser mais assim, está imputado uma hora por outros, ser levado por uns, por outros. E até mesmo aquele processo que se deu por algumas vezes de estar em escravidão, estar submisso a nações pagãs, povo má.
e eles senhores da promessa, porque esta promessa era propriamente, então, no princípio, para Israel, não era para todos os homens. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Mas ele diz que então, lá onde a terra se encontra angustiada, mas ela não será entenebrecida, porque ele envelheceu nos primeiros tempos. Lá foi tudo envelhecido. E na terra de Zebulon e de Naphtali, mas nos últimos dias ele a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão da Galileia, a Galileia dos gentios. Lá justamente aonde esse menino que nos nasceu, ele havia de ali então, ele caminhar com seus pais. Ali ele havia de aprender as coisas concernentes a Deus. Muito mais, com intimidade, ele descobriu os mistérios do céu. Quando o nosso Senhor Jesus, ele se depara com aqueles homens, né? Aqueles que eram os príncipes ali no templo, e que ele não voltou com seus pais para a Galileia, justamente lá, a Galileia dos gentios. Ele não voltou ali para Nazaré, na Galileia. Então ele trouxe uma grande preocupação, na verdade, para seus pais. E seus pais, então, depois que já estão chegando lá na cidade de Nazaré, volta no encalço do Senhor Jesus. E ao se depararem com ele, a mãe mesmo disse: filho, mas não veja que tanto nos preocupa essa tua ausência, não fora conosco. E ele disse: por que se preocupa? Estou tratando das coisas do meu Pai. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Então, o profeta Isaías, ele vai dizer acerca desse advento e o poder do Messias, porque o povo que andava ali em trevas viu então uma grande luz. E foi o que Jesus falou, que com seus discípulos, andem com a luz enquanto a luz está convosco. Estava falando acerca desta grande luz que surgiu então na terra de Naphtali, Zebulon. Ele estava falando exatamente desse advento do Messias. Ele estava anunciando este menino então que nos nasceria. Esse que foi um filho que se nos deu, que o principado estava sobre os ombros dele. É justamente isso aqui, olha, porque lá onde estava em trevas houve uma grande luz, e sobre os que habitavam na região, sim, da sombra de morte, resplandeceu uma luz. Ali naquela região de Naphtali, Zebulon, lá onde aqueles que tinham o direito à salvação, o direito à comunhão com o Deus dos céus, ele se encontrava entenebrecido, mas havia de enobrecer. E o que se estava na sombra da morte, ali em Zebulon e Naphtali, viu que para eles, então, manifestou, em plenas trevas, manifestou uma grande luz. Estava falando acerca do nosso Senhor Jesus Cristo, querido. Como somos gratos por essa manifestação, como somos gratos por esse advento, por sabermos que de fato o poder está sobre esse Messias. Esse que é Senhor dos céus, que é Senhor da terra, esse que lhe foi outorgado toda a autoridade. É Ele mesmo, sim, Ele que veio e manifestou para resgatar todo o gênero da criação. Que Deus possa vir lhes abençoar por causa desta palavra, que neste dia que se chamamos hoje, Ele tem a liberdade para convencê-lo, o seu Santo Espírito que está conosco ainda no mundo, tem essa liberdade, e que faça você, de fato, um adepto a esse Messias, um adepto a esse Evangelho, um adepto a esse que se manifestou para de fato ter o conselho, ter a ser de fato na sua vida maravilhoso, se tornasse para você e para todos os homens, que bom não seria, o Pai da eternidade, manifestar sobre todos nós esse principado dele da paz, para que haja paz no mundo. Eu declaro isso em nome de Jesus e te declaro, seja abençoado, meu irmão, por causa desta palavra. Guarda ela no teu coração e Deus o abençoe. Fale comigo assim: Deus, Tu és de fato o Deus forte. Sim, é como manifestou sobre a Tua palavra hoje. Tu és o conselheiro,
o príncipe da paz, o Pai da eternidade. Sim, meu Deus, e não há outro meio de alcançarmos essa tua graça, esta tua manifestação para tomarmos posse da tua salvação. Abençoa, Deus, todos os filhos por amor do teu nome, pois eu te peço orando, Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Louvado seja Deus. Deus o abençoe. Se Ele permitir, então, amanhã nos veremos outra vez. Amém? Tchau, tchau.